Olá, estamos começando mais um episódio hoje e a nossa convidada é uma dermato maravilhosa aqui de Araxá, a doutora Bianca. É um prazer estar com vocês, uma honra ser convidada para esse podcast com pessoas tão queridas, tão especiais aqui do meu lado. Eu fico assim imensamente feliz com o convite. E o tema hoje é skincare, melasma e preenchimento. Eu vou pedir para a doutora Bianca se apresentar. Olá, eu sou Bianca, sou médica dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também membro da cirurgia dermatológica também. Nós vamos aprender muito com elas, né, meninas? Vamos. Então, a primeira pergunta, doutora Bianca, é o seguinte. Muitas mulheres te procuram para o preenchimento, né? Mas a gente sabe que às vezes não é o procedimento ideal para aquela pessoa. Quais são os casos que você recomenda o preenchimento? O que é, na verdade, o preenchimento, né? Sim. Ele é feito de ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico, ele é um componente que a gente tem no nosso corpo e com o passar do tempo, esse componente ele vai se perdendo, né? A gente vai envelhecendo e ele vai perdendo. Então, como ele vai se perdendo, então a gente vai formando olheiras, os sulcos, né? A gente vai perdendo osso. O preenchimento ele é usado para isso, para melhorar o contorno facial, né? Para fazer o preenchimento mesmo, que a função dele é preencher. Então, preencher os buracos, né? Melhorar o contorno, né? Melhorar a simetria do paciente, né? Entendi. Então, às vezes, a flacidez não é preenchimento, aí é outro tipo de procedimento, né? Para tratar a flacidez, que eu falo, por exemplo, numa olheira. Eu trato a profundidade, através de um preenchimento, talvez, mas a flacidez seria outro procedimento estético. O que acontece? Com o passar do tempo, nós temos aqui uma linha de ligamentos nessa parte fixa do rosto. Nós temos uma linha de ligamentos que, com o envelhecimento, essa linha de ligamentos ela acaba escorregando, descendo, que dá o efeito derretido, né? Que chega até muitas pacientes falando, estou me sentindo derretida, né? O que a gente pode fazer? O preenchimento é um dos tratamentos, mas ele não é o principal. A gente pode fazer bioestimulador de colágeno, que ajuda na flacidez. A gente pode fazer ultrassom microfocado, que ajuda na flacidez. O preenchimento ele pode contribuir também para o tratamento da flacidez, mas ele não é o principal. Entendi. Mas vamos falar a verdade. Depois dos 40, a gente começa a derreter, né? Sim. Entra na menopausa, é uma coisa, parece que é uma queda, assim, da noite pro dia. Porque a gente vai perdendo o ácido hialurônico, a capacidade de produzir esse ácido hialurônico. O colágeno, ele vai se indo, né? A gente perde osso, a gente envelhece de dentro para fora, porque a gente está vendo a superfície, né? Mas a gente envelhece osso, porque a gente tem absorção óssea. Os músculos também envelhecem. A gente perde a gordura, né? O tecido adiposo, né, do rosto, ele vai também diminuindo. E isso daí é do envelhecimento. Mas isso não vem só com o envelhecimento. Não. Isso vem também com o emagrecimento. Sim. Porque eu emagreci um montão e eu me senti derretida. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que esses estímulos, eles são necessários. E aí vem a seguinte pergunta. Quando começar? Isso. Né? Porque aí já não é uma questão relacionada com a idade. Sim. Não é? Atletas também, Tudo bem, né? eu já estou nos meus 40 mais, já era hora de estar derretendo. E tem também a questão de vida saudável, né? Sim. Às vezes o paciente se derrete, os hábitos, né? Vai derretendo também por não ter hábitos saudáveis, né? Ou o cigarro. Exatamente, que eu acho que é isso que você falou. A gente envelhece todos os dias, né? Então não quer dizer que você fez um procedimento ali que também tá ok, pronto, acabou. Não, né? E o que acontece, né? O que faz o envelhecimento precoce, né? Igual você está falando. Hábitos de vida, então, pessoas que são fumantes, pessoas que têm uma alimentação errada, né? Pessoas que não se cuidam mesmo, exposição solar prolongada, sem o uso de um filtro solar. Você pode até comparar a perda de colágeno que o sol faz. Você olha o braço, né?
de uma pessoa de 80 anos. Você vê que aquele braço fininho, pele fininha, você olha a barriga dela lisinha, sem uma mancha. Você vê que aquele braço tem a mesma idade da barriga, né? Mas o colágeno da barriga está melhor do que o braço. Por quê? Exposição, né? Não é a idade somente. Atletas também têm o rosto com esse aspecto mais derretido, porque fazem muita atividade física, tem um consumo metabólico maior, né? O emagrecimento, né? É mito que correr faz isso aqui do rosto cair? A corrida, né, como ela tem aquele alto impacto, né, como ela demanda muito, né, energia, você vai ver que quem é atleta vai ter uma duração menor da toxina, do preenchimento. Esses procedimentos, eles vão durar menos do que em pessoas que não têm essa atividade de corrida, né, de fazer uma atividade assim de tão alto impacto. Lá na academia a gente brinca, toda vez que o Flávio manda a gente pegar muito peso, a gente fala, nossa, ó o Botox. Ó o Botox, a gente não pode pegar peso. Mas e aí, doutora, quando começar? Não tem uma idade certa para começar, porque depende da genética e da necessidade do paciente. É por isso que o tratamento, ele é individualizado, né? É conforme cada paciente precisa, né? Uma idade certa não tem. Um exemplo é que eu tenho um paciente que ele já tem 23 anos e já faz toxina botulínica. Porque ele já tem as rugas marcadas. Então, se ele não começa agora a fazer esse tratamento, que é um preventivo, quando ele chegar nos 40, né, aí ele já não vai resolver tanto, né, quando ele começando mais cedo, mais precoce. O famoso banco de colágeno. Aí o banco de colágeno são os bioestimuladores de colágeno, né? Que aí você vai formando realmente o banco de colágeno, porque a gente vai perdendo. E uma coisa que também acontece, né? A nossa célula que faz a produção do colágeno, com a idade, ela tem o formato de uma estrela. E com a idade, ela vai perdendo esse formato, né, de estrela, entre aspas, e vai ficando numa forma esférica, como se fosse uma bolinha, né? E quando você faz esses procedimentos como bioestimulador de colágeno, é como se você desse uma cutucada nessas células para elas voltarem a produzir o colágeno. Por isso que ele até é considerado um procedimento que você não está ali modificando a forma do paciente, né? Ele é mais natural, entre aspas. Por quê? Porque ele vai estimular o seu organismo a produzir o colágeno. Maravilhoso. Falando nessas modificações, aproveitando aí o seu gancho, né? A gente vê hoje em dia um exagero. Sim. A mídia mostra isso para nós e a gente acaba vendo isso no nosso dia a dia mesmo, né? Tem umas bocas assim que elas chegam antes. E aí, doutora, conta para nós sobre esses casos. O que acontece? Tem pacientes que querem ficar igual artistas. Eu quero ter a boca da Angelina Jolie, né? Eu quero ter o traço marcado do artista tal, e não respeitam a genética daquele paciente, né? Além disso, existe um quadro chamado dismorfismo, que a pessoa ela se olha e ela está sempre achando que está precisando mais. É um quadro até que tem até um transtorno ali psiquiátrico, né? Dela ver e ela nunca está satisfeita. Porque isso daí já está mexendo mais com o interior dela. Você pode fazer o procedimento que for, que ela não tem fim, sempre né? não tem fim, ela vai sempre se olhar e vai achar sempre que não está bom. E aí vai colocando e fica uma coisa desproporcional. Ela perde a identidade dela, ela perde a essência dela, o que ela é. Não se reconhece no espelho, Não né? se reconhece no espelho. Né? Nossa, que triste. E por isso que tem que ir começando aos poucos. Porque a gente vê muitos casos até de pacientes que às vezes colocam demais, porque você não pode colocar muita quantidade numa primeira sessão. Vai fazendo aos poucos, você não precisa ir modificando rápido. Porque às vezes vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer.
E aí a gente tem que, às vezes, usar de antídotos, como hialuronidase, quando possível, quando você pode usar. Por exemplo, um preenchimento com ácido hialurônico, você pode usar uma hialuronidase, mas se for outro tipo, né, aí a gente já não tem como fazer. Então, é por isso que você tem que... É muito a relação do médico-paciente, do médico, né, e do paciente terem uma relação de um entender, né, o outro, né, o paciente falar a expectativa dele e o médico também posicionar o que é possível, né, porque nem tudo é possível. Doutora, quais são os cuidados que quem está nos ouvindo agora devem ter ao procurar um profissional, quando vê a necessidade de estar melhorando, né, em algum aspecto da pele? Primeiro, a relação médico-paciente, ela tem que ser, você tem que ter confiança naquele médico. Por quê? Porque os materiais que usam, né, tem que ser materiais, né, tem que ser de boa qualidade, né? O preenchimento, por exemplo, que é feito com ácido hialurônico, tem que ser estéril, né? Você não pode usar medicamentos manipulados. A gente sabe que existem produtos que são até falsificados, Fake, né? Então, imagina o perigo à saúde de uma pessoa você usar uma medicação que é falsificada, né? Por isso que existe N valores, né? Eu ia perguntar sobre isso. Por que tanta diferença de um profissional para o outro? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa muito comum e sobre o Botox. Eu vejo que muitas vezes no profissional X custa um valor super alto e no profissional Y custa um valor super baixo. Fale para nós sobre essas diferenças, doutora. Por que de tanta diferença de valores? Assim como existe diferenças de valores, existem também diferenças de toxinas, né? A toxina botulínica, né? Ela tem várias marcas. Tem marcas melhores, né? E tem marcas que estão no mercado, né? Mas a gente não usa com tanta frequência, né? A diluição dessa toxina, né? Se está na diluição certa. E, além de tudo, o quanto aquele profissional estudou, o quanto aquele profissional ali se especializou, se atualizou, aquilo ali tudo tem um custo também, né? Então, o médico, por exemplo, eu falando da minha área, dermatologia, são 6 anos de medicina, 3 anos de dermatologia, são 9 anos estudando. E, além de tudo, são os cursos que a gente faz de atualização. Eu, por exemplo, eu faço uma mentoria, né? Chama Cosmetry for Doctor, né? Que é um estudo que eu já estou fazendo há 2 anos essa mentoria, né? O meu mentor é um cirurgião plástico reconhecido no mundo inteiro, né? E aí eu estou sempre ali, toda semana eu estou ali estudando com ele, me atualizando. Isso tem um custo. Então, acaba que os procedimentos ficam embutidos, né? O valor tanto do produto, porque os produtos não são baratos, são produtos importados também, né? E o da dedicação do profissional também. São aí que surgem os problemas, né? Sim. Aí também aparecem muitos problemas, porque a gente vê que o Botox, hoje em dia, você encontra em qualquer esquina. Sim. Né? Antes não era assim. Era muito seleto o público que usava. Mas hoje em dia, a propaganda do Botox tá em qualquer lugar. Basta você abrir o Instagram e você fala, nossa, não sabia, tá aplicando Botox. Né? Qual é essa especialidade? Então, assim, não estou aqui para julgar profissional nenhum, mas eu acho que profissionais especializados na área, eles conseguem resolver os problemas que surgem assim como em qualquer área, né? Mas às vezes os profissionais também não querem, né? Assim, eu falo, de repente, como tem isso, Botox, várias pessoas podem fazer. Aparece para você problemas assim para você resolver? Como que fica? Aí do Botox, depois que você aplica, você tem que esperar o tempo para poder
né? Ele O acabar... Botox, quando a gente fala, doutora, nós estamos generalizando, falando de uma coisa que hoje em dia é muito mais acessível. Mas eu falo em todas as áreas, porque o Sim. preenchimento hoje, ele se tornou acessível com essa diferença gigante de valores que é oferecida hoje no mercado, ele se tornou muito fácil. E aí, quando a gente fala em problemas, a gente fala no geral. Já apareceu problemas de outros profissionais que Sim. não eram desta área para que você, especialista, resolva? Sim. E não foi só uma vez, foram várias vezes, né? Por isso a importância de você procurar um profissional que não só saiba fazer, mas saiba atuar, Solucionar. né? Se tiver alguma intercorrência, porque todo procedimento é passível de acontecer uma intercorrência. Isso é daí. Mas você tem que estar ali com um profissional que você confie, que você saiba que vai estar ali do seu lado, te dando a mão e sabendo reverter se acontecer alguma coisa. Apoio. Né? Isso é muito importante, É. né? Outra coisa que eu queria comentar aqui no grupo. Hoje a gente vive muito de imagem, tanto é que as pessoas querem aquela imagem do artista, né? E tudo. E tem os filtros, né? Uhum. Dentro da área médica, dentro da área de estética, se usa também filtros para colocar propaganda? Como é que funciona essa questão aí dos filtros no Instagram? Para o médico ainda é vedado, né? Agora que vai começar a ser liberado, né, de forma gradual para colocar o antes e depois. Então, para o médico, profissional médico, ainda nós não podemos fazer propaganda de antes e depois. Mas outros profissionais já podem fazer. Então, o que o paciente tem que ter cuidado do antes e depois? Porque tá a mesma luz? Porque se você não coloca a luz correta, vai estar parecendo que está melhor o paciente e às vezes não. É a mesma luz? É a mesma posição? Porque a gente vê tanto antes e depois que você olha e fala assim, realmente, será que isso é possível? Porque até eu me pergunto, né? Isso é real? E não é uma manipulação? Não é um Photoshop? Então, você tem que ficar atento, né? É um mercado que tem tanta gente que a gente tem que ficar com atenção se realmente aquilo dali, né? É realmente verdade, é real. O fato ou fake, né? É isso, né? Agora eu quero falar uma coisa muito bonitinha. Eu trabalho no ramo infantil. E aí, claro, naturalmente a gente trabalha com a beleza das meninas e elas são sempre muito vaidosas. E nós temos uma parte lá na loja que tem a maquiagem. Esses dias uma menininha falou assim pra mim, tia, não tem skincare? Porque a gente já vê que o skincare, ele começa desde as pequenininhas super vaidosas. E isso, antigamente, era para as mais velhas, né? Que começavam a se cuidar e ter esta consciência. Hoje em dia eu vejo que esta consciência já está bem avançada para as pequenas. Nós temos clientes que já fazem skincare, né? Que idade começar, doutora? Isso muito me alegra, porque eu lembro que na época da minha residência, você fazer um adolescente ou pré-adolescente usar um filtro adequado, um sabonete adequado, era uma luta, né? E a gente vê que essa geração que está vindo agora é uma geração que está muito mais preocupada até com os cuidados da pele, com saúde. Então, isso é uma coisa que me alegra. Eu vejo lá em casa, que são homens, né? Eles roubam meus produtos, tudo. Entra lá no banheiro e faz... É dia de skincare, tem que comprar máscara para fazer, para cravo, para espinha. Passa um protetor solar. É muito bonitinho de ver esse cuidado. As super vaidosas, né? Mas hoje em dia não é só com as meninas. Os homens também. Os homens também, né? Um sabonetinho especial, porque muita gente lava o rosto com o mesmo sabonete que lava o corpo. Sim. Né? Então, aí o que a gente vê, né, na idade, né, os adolescentes, né, aí você tem que olhar o tipo de pele dele. Então, um sabonete apropriado para a pele dele, um hidratante apropriado para a pele, o filtro solar apropriado. Muitos chegam na pré-adolescência já com acne, então começar a tratar essas lesões de acne para prevenir cicatrizes, que a gente vê tantos adultos sofrendo, né, por cicatrizes que não trataram na época de adolescente. Porque muitos pais tinham o conceito, isso é acne, vai passar, e as marcas estão. Então,
esse cuidado, né, dos pré-adolescentes, dos adolescentes quererem se cuidar, isso daí é um ponto muito positivo. Viva esses pais, né, que incentivam esse autocuidado, porque com um incentivo assim, antigamente não tinha esse incentivo, e hoje em dia os pais têm essa consciência, então é sempre por um mundo melhor. Sim. Como é que fica terceira idade? Você tem, por exemplo, você tem uma demanda de procura de mulheres ou homens querendo um botox, alguma coisa na terceira idade? Sim. Na terceira idade, aí existem, né, tipos de terceira idade. Existe a terceira idade que está se cuidando desde antes, né? Então, já faz um botox, já começa a se prevenir fazendo um botox, um estimulador de colágeno, fazendo ali aquela poupança de colágeno, né? O preenchimento, né, que vai fazendo ali a melhora do contorno, né? Então, já vem se cuidando que pode até adiar ou até não precisar fazer uma cirurgia plástica, né? Agora, existem pacientes que chegam de um ponto que aí a gente não tem como intervir tanto. Aí a gente acaba encaminhando para uma cirurgia plástica, para um lifting, né? Ou até para fazer várias técnicas, um laser, um ultrassom microfocado. Isso aí depende de como vai chegar o paciente, né? Doutora, pode falar. A minha mãe tem 82 anos, né? Aí tem dia que ela chega perto de mim e fala, ai, nossa, tô com muita ruga, tô com muita. Aí ela começa. Aí eu olho às vezes para ela e fico pensando, até que ponto que hoje eu iria estimular minha mãe a fazer alguma coisa? Né? Porque eu, por exemplo, eu fico tirando isso da cabeça dela, sabe? Mas é porque eu acho que o natural dela ali, eu fico pensando, eu já tenho 80 anos, por que vai mexer com alguma coisa hoje? Mas aí, o que eu falo? A pessoa tá viva. Aquilo dali é autoestima, né? Uma vez chegou uma senhorinha de 95 anos no meu consultório. Você olha a ficha, 95 anos, você vai pensar o quê? Câncer de pele ou alguma doença de pele. Não, ela veio ali porque ela queria se cuidar. Ela queria um creme para rugas, ela queria melhorar. Aquilo dali é esperança, né? Então, eu acho que você tem que sim estimular a sua mãe, né? Ela tá viva, ela tá querendo melhorar, independente da idade que tenha, né? Isso é autocuidado. E ela sempre foi uma mulher vaidosa, né, Flor? Até se contou do batom vermelho, que ela não sai sem batom vermelho. Então, acho que estimular essa... Ela de batom dentro de casa. Estimular isso nela é vida, realmente, todos os dias. Mas é porque eu acho que eu fico com a crença de que se vir injetar alguma coisa nela, vai acontecer alguma coisa. Não, mas não necessariamente ela precisa injetar. Né? Ela pode fazer um laser, né, mais apropriado para a pele dela. Isso daí ela pode... Só o fato dela estar se cuidando, isso já vai melhorar a autoestima dela, né? Então, melhorando a autoestima, o amor próprio, novamente, aí a gente falando, ela se cuidando naturalmente vai fazer bem para ela e para as pessoas que as rodeiam, né? Sim. Agora, um assunto polêmico que não tem cura. Juju. Melasma. Melasma. Assim, é aquela pergunta que todo mundo fica. Tem cura? Né? O que Não fazer? tem. O que não fazer com os procedimentos com melasma? Melasma, infelizmente, não tem cura, né? Mas tem como prevenir, tem como, né, você fazer um tratamento para melhorar. Né? Primeira coisa, o melasma, antigamente a gente achava que só sol piorava o melasma, e não, fontes de calor também pioram. Então, evitar essas fontes de calor. Um secador de cabelo, quando você for entrar no carro, que está aquele bafo quente, aqui em Araxá a gente pode fazer isso, no Rio de Janeiro já não pode. Esperar sair aquele bafo quente para você poder entrar, né? Vai fazer um pão de queijo, abre a tampa fora daquele calor do fogão, deixa sair aquele vapor para depois você colocar ou tirar o pão de queijo. Então, evitar fontes de calor, né? Passar o filtro solar, reaplicar. Não adianta você passar de manhã e achar, nossa, tô livre o resto do dia. Não, aquilo ali tem uma duração. Então, passa o protetor, reaplica, né? E com cor de preferência, porque para quem tem melasma é melhor um filtro com cor, né? E assim, também tem influência hormonal, mas isso tudo aí, o melasma tem como a gente melhorar
curar não tem. Existem casos que são mais difíceis, né? Mas a gente tem que seguir. Você acha que né? a pele que tem mais escura, ela é mais difícil para cuidar desse melasma, Sim. né? A pele mais escura, né? A pele morena, a pele negra, a gente não pode usar ácidos mais fortes, né? A gente tem que ter cuidado, porque o risco de manchar é mais alto. Uhum. Então, você tem que ter também um cuidado, porque o melasma, a pele fica muito sensível também. Uhum. Então, se você irrita demais aquela pele que tem melasma, ao invés de você melhorar, você vai piorar, você vai dar o efeito rebote. Né? Entendi. Porque o melasma, ele vai e volta, né? É o estresse, é o seu dia a dia, dormiu bem, dormiu... Eu E a gente percebo... mora no Brasil É, também. Quando, né? depois que eu mudei para Eu ia Guarujá... perguntar isso. né? Juju, hoje você mora na praia, e aí, isso piorou? Não, não piorou. É isso que eu achei engraçado, porque eu tenho os cuidados, eu já faço uso protetor. Inclusive, quando eu mudei para lá, tinha muito em alta uma médica lá, que ela fala para não usar protetor solar. Eu falei, como assim? Não sei se vocês já viram isso. Algumas atrizes que já fizeram isso de não usar o protetor solar, elas usam cremes para iluminar a pele e fala para tomar sol até às 10 da manhã. Claro que elas não são expostas ao sol, tipo 2 da tarde, 4, mas não usam filtro solar. Eu não tenho essa coragem, porque assim, eu tenho certeza que o filtro faz a diferença realmente para o nosso melasma. E não só para o melasma, também como para câncer de pele. Né? Ano passado, eu até assustei, em 2023, eu peguei um número muito grande de câncer de pele no consultório. Então, assim, o filtro solar, a gente mora no Brasil, que é um país que tem altos índices de câncer de pele, né? Tem o melanoma, que dá metástase, né? Que mata, né? Fala um pouquinho sobre isso. Quais são o que eu devo estar percebendo? Quando eu devo procurar sintomas de câncer de pele? O que eu tenho que prestar atenção na minha pele, que isso é um alerta? Por isso que é bom você ir no dermatologista uma vez ao ano, pelo menos, porque às vezes você tem uma manchinha nas costas que você não vê, e aquilo dali é um câncer de pele e você não tem como enxergar as costas, e aí vai passar batido. Mas o que você tem que ver? Observar as pintas, se estão moldando o formato, se elas estão com a borda assimétrica, né? A pinta, ela tem uma bordinha mais certinha, né? Aquela borda começou a modificar, a cor daquela pinta começou a modificar, começou a sangrar, a aumentar. A lesão, ela era de um tipo, passou para ser outra, que dali é um alerta. Uma lesão que não cicatriza. A gente vê muito, aquilo dali era uma espinha que eu exprimi e virou essa ferida que não cicatriza. Aquilo dali é muitas vezes um câncer de pele. Entendi. Interessante. Gente, quando meu pai faleceu, eu lembro que eu fiquei tão impressionada com isso, porque a gente ficou muitas vezes no hospital, né? Foram 4 meses, assim, de idas e vindas. E lá tinha vários casos de câncer, né? E eu fiquei impressionada com isso. E eu lembro que eu estava em Uberlândia. E aí, um belo dia eu tava lá, tinha, sei lá, 1 mês, 2 meses que ele tinha falecido. Eu tava tomando banho e vi uma pinta aqui na minha perna. E eu bati o olho naquela pinta e eu cismei com ela. Porque pra mim já era câncer de pele, assim. E enlouqueci. Eu lembro que eu enlouqueci. Fui num lugar, no hospital, lá em Uberlândia, para tirar. E eu lembro que, quando tiraram, ela era grande. É assim mesmo, é tipo... Funda, né? Funda. Sim. Funda, assim, eu lembro que eu fiquei impressionada com aquilo, sabe? Porque também na minha tira cabeça com- tudo era... Eu fiquei, na verdade, eu tive um pouco de pânico, né? Então, tudo pra mim era motivo que alguma coisa estava acontecendo pra mim morrer, entendeu? E tira também com uma margem de segurança. Então, não tira somente aquele tamanho exato da lesão. Tira um sim, pouco tirou mais mais, profundo, um pouco mais é. fundo Eu tenho- para... E eu lembro que eu fiquei uns 5 dias sem dormir de medo desse negócio. Eu E tenho tá uma aqui a marca pergunta. até hoje. Eles falam assim que pinta no pé é perigoso. Por que tem isso? Pinta no pé, tem pessoas que não sabem nem que existem pintas no Eu pé. não sabia. E é mais difícil acompanhar. Então, se é um paciente, né? Nós temos um aparelho no consultório chamado dermatoscópio. Então, aquele dermatoscópio, ele dá uma noção para a gente se aquela pinta ali ela é benigna ou ela está indicando uma malignidade.
Tem pacientes que eles vêm ali uma vez no consultório, né? E somem e não aparece mais. Então, se é um tipo daquele paciente que a gente sabe que não vai ter aquele cuidado de ficar ali fazendo monitoramento, a gente já pede para tirar. E dependendo da pinta, já pede. Agora, tem paciente que às vezes tem uma pinta que pode acompanhar, né? Não, eu preocupei porque meu filho de 8 anos tem uma pinta no pé. Eu fiquei com isso, a gente fica com isso na cabeça, né? Eu cheguei na minha dermatologista. Bom olhar, né? Fui fazer uma consulta de rotina e aí deitei na maca e tava lá assim, né? Ela chegou e falou: que é isso? Eu falei: não sei. Ela falou, pegou esse aparelho que você falou, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ela tirou na hora. Ela falou: precisa ser tirada agora. E foi muito fundo. Eu fiquei, deu pontos e tudo ali, porque lá em casa a gente tem casos de câncer na família e ela sabe disso. Eu também perdi meu pai com câncer. Então, a gente já fica esperto. Então, às vezes não é nem porque a gente não cuida, é porque é melhor prevenir do que remediar. Então, já tirou na hora ali, mas eu mesma não tinha visto. E ela, como uma boa observadora e boa profissional que ela falou: isso daqui tá diferente, isso daqui você não tinha. Então, ter um médico, um profissional que atento te conheça, a tudo isso, né? que te conheça, e vem aí a importância de você estar fazendo consultas de rotina. Mesmo que você aparentemente não tenha nada, mas você ir ali e checar se realmente não tem nada, né? Sim. Tem muitos... uma vez veio um paciente com uma micose de unha, né? E aí eu pedi para ele tirar a blusa. Ele até ficou meio assim, porque, né? Tira a blusa para ver uma micose de unha, né? Ele tinha um melanoma nas costas. Então, se não tivesse visto aquilo dali, ele não tinha sintoma nenhum, era sintomático. E era uma lesão que futuramente daria metástase e ele poderia já estar morto. Então, a importância de realmente ir no médico, né, avaliar as pintas, né, avaliar o que tem e até pedir para as pessoas da casa observar, né, vigiar também. Doutora, fala sobre, não sei se a Juju quer voltar no melasma, que é o assunto que você gosta. Não, eu acho que... Fala sobre olheira. A olheira, né? Hashtag queremos acabar com a olheira. Hashtag queremos acabar com ela. O que acontece? Com o envelhecimento, a gente tem aqui um coxim gorduroso. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo gordura e a nossa órbita também ela vai sendo absorvida. Então, é como se a gente fizesse um degrau, né? Uma cavidade, um buraco. Então, o que faz? Faz parte do envelhecimento. Então, ali você pode fazer a abordagem com preenchimento, né? Só que quando você faz o preenchimento, você tem que ter a ciência de que você não vai corrigir toda aquela olheira, senão pode até dar um efeito de formar uma bolsa. Então, você hipocorrige a olheira. Se for necessário, depois de uns 2 meses, 3 meses, você coloca mais um pouquinho de ácido hialurônico, porque o segredo é isso, é a naturalidade, né? Gente, e é maravilhoso. Não, é vida fazer o preenchimento com olheira. Eu acho que, assim, de tudo que eu já fiz, foi o que eu mais amei. Porque rejuvenesce a gente, aquele olhar cansado, pesado. Porque tem gente que ainda tem escuro, né? Sim. Que é pior. Até isso eu acho que melhora. Né? E ele tem olheiras, né, que são pigmentares, que o preenchimento ele pode até ajudar, mas aí tem que fazer outras tecnologias, né? Sim. Um laser, né? Um clareamento daquela região, né? Mas dizer assim que vai corrigir 100%, não. A gente mas sempre vai melhora melhorar. muito, né? Doutora, e qual é a procura? Mais homens, mais mulheres? Como que funciona? Ou isso tá muito igual hoje? Ou as mulheres... falando assim dos casais, as esposas levam os maridos, como que está isso? Ainda as mulheres procuram mais, mas cada vez vem crescendo mais o número de homens que procuram. Eles também estão vaidosos e eles também não querem ficar atrás das suas mulheres, né? Então, eles não fazem tantos procedimentos igual as mulheres, mas eles estão caminhando, né? Sim.
Eu vejo nessa área, assim, quando eu vou trabalhar com esse meu trabalho para rede social, todos querem, eu acho que vou fazer um procedimento antes. Então, os homens, eles estão realmente E eu acho se que cuidando. com a pandemia, né, as pessoas não se olharam, né? Não Sim, se olhavam, sim, né? Eu uhum. vejo isso. E depois da pandemia, com os vídeos, né, com as reuniões, né, do Zoom, as pessoas começam a falar assim, gente, eu tinha essa olheira, eu tinha esse suco, né? Começa a se olhar, Então, é por né? isso que a gente usa uns filtros do Instagram, né? Então, no dia a dia, porque não é todo dia que você comparação, está né? bem, né? E aí, os filtros do Instagram, eu acho que todo mundo aderiu, a gente que trabalha com rede social, por causa disso, porque eles tiram olheira, eles preenchem aqui, eles aumentam Eu amo, ali. uso mesmo. Eu também. Assim, o que você acha disso, doutora Bianca? Eu acho que tem que usar, né? Aquilo dali vai melhorar a autoestima, então use. Só que quando chega no consultório e fala, eu quero ficar exatamente igual esse filtro, aí tem que ter cuidado. Porque ali não é o real. E muitas vezes a gente não vai conseguir aquele resultado que o filtro dá. Então, alinhar a expectativa. Eu sou a favor. Perguntando? As pessoas falam isso. Eu quero que tem a gente que igual sim. esse filtro. Tem Flor, gente que tem sim. uns filtros que a boca tá assim, que o nariz tá fininho, empinado, né? Que o olho tá puxado, aqui tá tudo marcado. Exagero, né? Então, assim, eu sou a favor do filtro quando ele dá aquele glow na pele, né? Só aquela iluminada. Ele coloca um cílio em você. Exatamente, porque tem uma onda isso de no filters, né? Então, eu acho que é importante também essa consciência, né? Nem lá, nem cá. Deixa eu trazer um fato curioso para vocês aqui. Na reprogramação, existem técnicas que a gente usa para trabalhar a respiração através do coração. Então, você aprende a respirar pelo coração. E existem comprovações científicas que isso traz rejuvenescimento de pele. Olha que legal. Então vamos praticar, né? E assim, já existem técnicas que você pode fazer isso de meditação através da respiração, que vai acelerar o seu processo de rejuvenescimento de pele. Perfeito. Eu sou adepta agora do yoga facial. Também. Eu acho que, assim, já te falei, né? Eu acho que ele traz isso. É um músculo, né? Então, se você trabalha, quando a gente trabalha do corpo, você trabalha esse músculo facial e depois faz o procedimento junto com o médico. Eu não sei, queria sua opinião, mas eu tenho essa ideia de que a duração dele, de repente, pode ser maior. É porque você está se cuidando, né? Tudo ali que tem uma ajuda, um estímulo ali de colágeno além, aquilo dali vai sempre ajudar, né? Além da autoestima, né? Você tá ali se cuidando, então é claro que vai contribuir. Trabalhar o músculo, você acha que realmente fortalece? Sim, aquilo dali vai te ajudar, sim. Né? E celulite? Celulite é um problema aqui perguntar tudo, gente. Vai que, né? Celulite é um problema que envolve, assim, é multiprofissional. Então, assim, envolve um nutricionista, né? Uma alimentação adequada. Não, mas reduz a nossa vida. Tem jeito não. Existe até, a gente faz até bioestimulador de colágeno para celulite, né? Ajuda, tem que fazer quantidades maiores, mas ajuda, né? Você está fazendo até preenchimento também para o bumbum, né? Quando você tem ali uma necessidade de preencher. Mas assim, sozinho eles não fazem nada. Não adianta você fazer esses procedimentos que têm um custo alto, mas aí você tem uma alimentação irregular, você não faz uma atividade física. Aí não vai ter jeito. Perde, Doutora, agora né? já que tá aleatório, já falou de celulite, já falou de olheira. O que mais que a gente esqueceu? Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu também tenho melasma, eu trato todos os dias e quando eu não trato, isso parece que brota, né, Juju? Você que tem sabe como é. O que não fazer para quem tem melasma em termos de procedimento? Vou abrir um parênteses aqui. Eu senti que eu fiz um tipo de laser e que isso parece que floresceu no meu rosto.
Será que foi sensação? Ou será que isso realmente aconteceu? Então, eu gostaria que você falasse para nós, você como uma profissional competente, que é o que não fazer em termos de procedimento em relação ao melasma. É porque eu já ouvi falar, só um parênteses antes de você responder, desse efeito rebote de laser, rebote. né? Por exemplo, você ainda tem uma pele bem mais clara que a minha. Aí a que gente aparece. escuta que, tipo assim, eu não tenho uma indicação de fazer um laser, porque a pele é escura. O que acontece? Existem até alguns tipos de laser que são para melasma, que aí esse laser ele entra na pele sem queimar. Dá a sensação até que o paciente não fez nada, mas é isso que tem que fazer no melasma. Você não pode agredir, né? Você fez em mim Eu e fiz em melhorou. você, E melhorou. que você parece até que Foi você aquele. não fez, É. né? Uhum. Então, não pode agredir. Se você faz um peeling agressivo ou um laser ablativo, né? Faz algum procedimento que seja mais forte, aquela pele ela vai irritar e vai jogar melanina ali. Então, isso que você sentiu, que o laser pode ter piorado, pode sim ter sido real. Uhum. Então, você não pode fazer procedimentos que vão irritar aquela pele. Não só o laser, né? Mas O peelings peeling também, porque pode dar aquele efeito Eu rebote. não sei vocês, meninas, mas quando a gente vai num profissional assim, a gente quer o efeito para ontem, quer E o é resultado esse rápido. daí. E esse é o problema. Esse é o porque problema. aí você vai lá, se perde ali. faz laser, faz peeling, faz tudo. 30 dias depois você tá. E às vezes a pessoa tem a sensação que, nossa, melhorou, finalmente meu melasma melhorou. Depois o negócio vem pior. Foi o meu caso. Aconteceu isso comigo. Eu queria para ontem. E E aí o aí, segredo é genético? esse. Tem componente genético, sim. Uhum. Tem homens que têm melasma, né? Não ficam grávidos, porque você vê que a gravidez, né? Mas tem ali uma mãe, algum parente que tem melasma. Então, quer dizer, não é o efeito só de gravidez, não é o efeito hormonal, né? Aquilo dali, o melasma tem uma genética, sim. E no Brasil, nós temos uma mistura muito grande, né? Sim. Então, você vê que a tendência é você ver muitos brasileiros com melasma, muitos atores, né? Muitos artistas com melasma, né? Não sei se eu posso citar, mas a Cléo Pires, Ivete Sangalo, elas têm melasma e elas convivem bem com isso, né? Se cuidam mesmo com a agenda ali lotada, elas estão ali bem com isso, se cuidando. Né? Eu ia falar isso. Eu, particularmente, me acho um pouco relaxada para tudo, assim. Mas o meu relaxado, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando. Ele tem a ver com o quanto eu me sinto bem ou não. Eu sempre falo isso com a Juju e com a Renata. Eu sou uma pessoa que eu não importo muito com o que as pessoas pensam de mim, sabe? Eu sou meio desligada desse assunto. Então, assim, quando alguém olha para mim e fala assim, olha, isso aqui tá caindo, isso aqui tá não sei o quê, muitas vezes eu tenho essa consciência. Às vezes eu tenho vontade, eu quero, não, então tá na hora de eu cuidar disso, como eu tenho cuidado, mas às vezes eu me sinto bem, não sei se eu tô conseguindo expressar, assim, é porque eu tô com 50 anos, gente, sabe, eu vou falar de forma diferente, eu não quero com os meus 50 anos pirar o cabeção, entendeu? Porque pra não você, quero. a opinião dos outros Ela é dos não- outros. É dos outros, É eu sou isso. assim, a Ju e a Renata que convivem muito Bate comigo, aqui, elas Flor. sabem. Eu não cheguei nos 50, mas eu penso Ah, igual. minha filha, só anda comigo. Mas assim, eu sou assim, eu sou assim, entendeu? Então, às vezes, eu vejo, por exemplo, agora, há pouco tempo eu estive na praia. Cara, eu não tô feliz com um monte de coisa no meu corpo? Não tô, eu tenho um monte de celulite que eu puxei da minha mãe, a minha mãe me deu essa herança e tá tudo certo, mãe, pode ir tranquila, pode ficar tranquila, que, né, eu já te perdoei disso, mas... Eu não tenho essa loucura, sabe? Eu não tenho isso na minha cabeça. Pelo contrário, a minha cabeça passa outros pensamentos, outros desejos, outras coisas que eu quero ter na minha vida. Então, quando é que eu busco? É quando tá me incomodando. Se não estiver me incomodando, eu não busco. Não precisa de me convencer que eu não busco. Né? Então, assim, agora eu acho que por quê? Porque, sei lá, acho que eu cheguei nos meus 50 anos e pra mim tá certo. Sabe, eu não quero entrar nessa doideira. Eu falei, eu não entrei até hoje com 50. Como que você o máximo que eu levei... Aceitação, né? O máximo que eu já Da levei idade, de... Como é que fala? De anestesia na vida é de dente. Eu nunca E fiz uma muitas. cirurgia. E muitas, que tem sido muitas, né? Então, sabe, eu não tenho isso. Mas aí é você se aceitar. Aí você tá bem com você do jeito que você está, né?
Você não precisa, é porque agora com Instagram, com rede social, tem que estar todo mundo sempre bem, tem que estar todo mundo seguindo Ai, ali não. aquele padrão. Gente, você Nossa, vai é. sair, às vezes, eu vou sair com algumas amigas que chegam aqui, o papo da roda é, e aí, você foi lá, você fez você fez o Botox, e aí, você fez lá Isso, o meu preenchimento? Deus, isso É papo, assim, de... É Você- como se Ó, a pessoa eu tá na tivesse roda. Nesse momento, né? quando eu me Obrigada a vejo no fazer. Instagram, o que me incomoda é isso aqui em mim, ó. Uhum. Né? Que eu falo que é as coisinhas da Renata Sorrá, sabe? Vocês lembram da Renata Sim, Sorrá? O Vocês são código dessa de época? barra, né? Código de de barras. Isso me incomoda. Mas, por exemplo, eu tô, sei lá, 3 quilos acima do meu peso depois que eu mudei pra cá. Isso me incomoda? Se me incomoda. Eu tenho consciência disso, eu preciso fechar a boca. Mas isso me mata. Sabe, eu não tenho essa loucura por causa da rede social, porque as pessoas pensam de mim, ou porque... Eu não tenho. Mas eu também Eu não sou tenho. muito desligada disso. E Eu vamos não sou. combinar, né, gente? O menos é mais, né? É, Nossa. Mas é por isso que as pessoas estão perdendo a identidade. sim. Porque elas estão... Nada tá bom. Porque fazem procedimentos e ficam exagero. Tem gente que tá inflada igual um balão. É. Ó, eu Né? eu já falei isso aqui no podcast, se eu não Estênio falei, Garcia. eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar outra vez. Eu tenho um professor de reprogramação mental que ele usa um termo que eu adoro. Ele fala assim, em toda carência há uma falência. Sim. Entendeu? Então, Todo assim, exagero revela uma falta. sim. Então, isso pra mim é isso, entendeu? Passou daquele ponto, aquele pra mim já é uma carência. Então, em vez de passa por você e vem tratar comigo. Entendeu? Como nós Porque a perfeitos. pessoa tá com surto. É. Ela tá com surto, né? Em querer ficar over da boca, over de não sei o quê, over do corpo. E às vezes. E há a uma gente- prisão disso. É o que a gente tá Sim, falando de é prisão uma emocional com prisão. o doutor Alexandre, né? E quando a gente fala, olha, não vai ficar bom para você, não é ideal, a gente já sabe que às vezes, né? Muitas vezes não vai voltar, porque até achar um profissional Eu que ia te faça perguntar aquilo. isso. Você fala muitos nãos no seu consultório? Sim, E porque esses pacientes retornam? muitos retornam porque entendem, Aham. muitos não. Porque a pessoa tem gente que vai até alguém fazer o que ela quer. Isso É. que eu ia te É. falar. E Né? aí, É. às vezes, Mas vai eu- encontrar, né? Alguém Mas vai se faz. eu encontrar. faço, se eu falo, não faz, né? Pensando no financeiro, faz, não, vamos fazer. Não vou estar bem comigo, nem com a minha ética. Não foi para isso que eu me formei. Uhum. E a né? doutora Bianca, eu conheço, ela não faz mesmo. É. Não, e tá certo. Nossa, Eu acho mas- que tem que fazer o que acredita, né? Só Aí vem a uma- relação de confiança, paciente e profissional. Sim. Sim. Né? A gente já está terminando? Sim. Já? Eu não vi, não participei da pauta, mas eu fiquei pensando assim, e hoje? O que você pode falar para a gente? O que é indicado dos procedimentos? O que tem aí, né? Para agora, quem quer se cuidar, quer fazer com consciência, o que você aconselha? Primeiro de tudo, né? Você buscar fazer procedimentos, mas que você fique elegante, resultado natural. Que você não perca a sua essência. Não tem como escolher um só, né? Não tem como escolher um só e tem que ser de acordo com a sua necessidade. Uhum. Né? Por isso que em relação ao médico-paciente é importante você confiar no médico que está fazendo, né? No profissional que está fazendo, Uhum. mas não perder sua identidade, né? Entendi. Não entrar em modismo, É. Uhum. né? Uhum. Isso daí é o principal, a chave é naturalidade. É porque tem tantos procedimentos caros aí que você vê tantas máquinas. Que se você for pensar, você guarda o dinheiro, faz uma cirurgia plástica. Sim. Né? Resolve. É. Resolve as ansiosas, né? E às vezes a pessoa nem precisa daquilo tudo, É. Uhum. né? É verdade. Tem pessoas que querem fazer tudo, mas não precisa. E às Uhum. vezes se faz, ela se perde, É, Uhum. verdade. né? E aí, Verdade. moçada? Obrigada, minha Excelente. linda. Ai, eu que agradeço. Adorei. Nossa, foi ótimo. Foi. Muito bom. Deixa Esclareceu seus- muitas Flui, coisas, né? Deixa seu contato aqui, embora a gente vá colocar no vídeo, mas pode divulgar sua rede social, seus contatos, para que as pessoas que estão interessadas possam entrar em contato com a doutora Aonde Bianca. você... Onde você É, tem, né? eu atendo na cardioclínica, né, no 2º andar. Minha rede social, meu Instagram é doutora Bianca Calil, né? O WhatsApp é 98896-1980. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Adorei. E ela é um Também anjo, adorei. gente. Obrigada. Fala, né, como um anjo. Fala como um anjo, é.
Muito bom. Mas por trás. A golinha ali, ó, tá preparada, né? Muito obrigada pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Foi ótimo.